Olá, tudo bem? O meu nome é Jéssica e no vídeo de hoje nós temos a Sandra, que foi uma das minhas gestantes que eu acompanhei, e hoje ela vai contar um pouquinho do seu trabalho de parto para nós. Então, como você já falou, meu nome é Sandra, tenho 38 anos, vou fazer 39 este ano, né? Graças a Deus. E sou casada com o Edson, então, e temos o Emanuel, que agora está com 1 ano e 7 meses. Eu engravidei em setembro, pelas minhas contas aí, né, de 2017. E o Emanuel nasceu, então, em 2018, em junho, dia 25 de junho de 2018. Então, quando eu engravidei, né, eu e o Edson, a gente tinha muita curiosidade, assim, sobre a gravidez e tudo mais. A gente queria saber, eu sempre tive o desejo de ter o parto normal, né, o parto. E como foi minha primeira gravidez, aos 37 anos, ouvia muito assim das pessoas, dizem que se você... Dizem não, né? Eles afirmavam assim, como é a tua primeira gravidez, depois dos 30 você não vai poder ter parto, tem que ser cesárea. Eu falava assim, não, mas se eu tenho a saúde normal, a gravidez está ótima, não tem problema nenhum, porque eu não posso ter parto, né? Eu não quero cesárea. Enfim, aí surgiram muitas dúvidas, assim, porque falam muitas coisas, né? Não pode ter parto, porque já tem 37 anos. Porque já tá velha. Assim, era... Agora eu não lembro de tudo, mas eu lembro que era uma chuva de informações equivocadas, né? Sim. E aí eu vi no Face o anúncio lá sobre... a preparação para o parto. E aí eu vi que eram doulas cristãs e tal, e a gente ficou interessados e fomos, né? E foi ali que eu conheci então a Jéssica e mais algumas que estavam lá passando, e a gente ficou muito encantado assim, né? Primeiro porque pedia para ir o casal, algo que eu acho muito importante, assim, achei muito interessante. E aí a gente teve, nossa, muitas informações ali. Ali já naquela preparação eu já tirei muitas dúvidas que eu tinha, assim, muita coisa caiu por terra, né, tanta coisa que eu tinha ouvido, e eu saí super feliz de lá, muito animada. E aí eu falei pra Jen assim, eu queria tanto acompanhamento de uma doula, né, porque passa uma segurança muito, muito grande, assim, né. E alguém tinha me dito assim, nossa, mas pra você ter uma doula é de 8 mil pra cima. Eu falei assim, nossa, tudo isso? É mais ou menos o valor de uma cesárea, não sei o que. Eu pensei, vou tirar essa dúvida também. Aí foi quando eu comecei a falar contigo. E foi muita providência de Deus, assim, né? Não chegou nem perto dos 8 mil, graças a Deus. E eu queria muito uma doula depois daquela preparação, muito mais ainda. E a Jéssica queria fazer aula de violão. E aí, como eu dava aula de violão, a gente acabou fazendo um acordo aí. E foi quando tudo aconteceu. E a Jéssica começou a me acompanhar. Antes de engravidar do Emanuel, teve um dia, assim, durante o período menstrual, né? Que eu senti muita dor, uma dor muito forte, né? Na minha barriga e tal. E tanto que a dor foi intensificando, eu não conseguia nem levantar da cama. Aí, a gente foi pro pronto-socorro. Aí lá, né, eles deram injeção e tal pra passar a dor. Mas aí a minha irmã acabou marcando uma consulta pra mim, né, com uma médica dela, ali de Blumenau. Ela se preocupou, ela me cobra muito assim, né, você tem que cuidar da saúde e tal, vamos lá, vamos ver o que aconteceu, investigar. E aí a gente pagou a consulta particular e aí eu descobri que eu tinha um cisto hemorrágico. A princípio, né, foi isso que a médica identificou. E o tratamento era eu tomar anticoncepcional durante 6 meses, né, que eu não tomava anticoncepcional. E o cisto estava localizado aonde? Atrás do ovário direito. Aí eu tomei durante 6 meses e aí eu tinha retorno, né, e aí eu voltei. E ele tinha reduzido mais da metade, mas ainda estava ali. E aí a suspeita da médica era de endometriose. Aí ela me passou o valor da cirurgia que eu teria que fazer e tudo mais. E aí me orientou a continuar tomando anticoncepcional para que não voltasse a sentir dor. Apesar que já estava 1 mês ali, eu tinha parado já de tomar anticoncepcional, né? Que tinha dado o tempo do tratamento que ela tinha me pedido.
Só que eu não senti dor durante esse 1 mês que eu fiquei sem o anticoncepcional, né? Aí, quando a gente saiu do consultório, porque eu ia decidir entre uma cirurgia e outra, que tinha de corte ou a laser, então as opções que ela me deu, né? Ou então eu teria que aguardar pelo SUS. Aí eu saí, mas eu tinha uma certeza tão grande dentro de mim, assim, que eu não precisava fazer aquela cirurgia, né? E que eu ia consagrar, eu já tinha consagrado antes, mas sim que eu ia consagrar o meu útero à Nossa Senhora. E como eu não estava sentindo dor, lógico, daí eu consultei uma outra profissional, né? Falei que eu não sentia mais dor e tal, e o que ela me orientava. E ela falou assim pra mim: Sandra, se você não sente dor, não tá mais sentindo dor, você tem esse desejo no teu coração de engravidar, vai em frente, confia em Deus, né? Ela também faz parte da renovação, né, do movimento que eu participo. E aí eu tinha muita certeza no meu coração, eu tinha muita fé que eu não precisava mais do anticoncepcional, né? Porque na minha mente era assim, né? Eu tomo o anticoncepcional porque é hormônio. E se eu engravidar, meu corpo vai produzir muito hormônio. Não sei se é o mesmo, né? Mas enfim, na minha mente era assim. Então, porque a médica disse assim: você pode engravidar, mas é um risco que de repente você vai estar. Ela não me proibiu de engravidar. Sim. Mas ela me aconselhou a primeiro tirar, né? E aí eu confiei em Deus e teve uma amiga que foi pra Terra Santa, a história é longa, né? Ela foi lá na Gruta do Leite, daí comprou, né? Que lá eles vendem. Pra quem não sabe a história, fica aí a dica pra pesquisar, né? Tem a Gruta do Leite lá em Jerusalém e tal, né? Conta a história, fala bem por cima, que é a pedra onde Nossa Senhora sentou para amamentar Jesus. E ela é uma pedra toda branquinha. Então eles raspam assim, né? E daí tem ali pra gente fazer a oração e tomar, né? Com água, aquele pozinho. E aí a gente fez, eu e o Edinho. Foi em setembro, depois do congresso estadual, a gente começou a fazer e ali naquela semana mesmo, uma semana seguinte, porque daí não tem como saber o dia certinho, né? A gente engravidou, eu engravidei, né? Então foi tudo assim, graça de Nossa Senhora, foi, né, a intercessão dela, e eu consagrei o útero como eu pensei em fazer, enfim, aí engravidei do Emanuel. Então na sequência conheci a Jéssica, né, as doulas cristãs, e aí deu tudo certo, a Jéssica começou a me acompanhar. E eu engravidei, durante a minha gravidez inteirinha eu não senti dor nenhuma. Tive uma gestação muito tranquila, bem tranquila mesmo, não tive nenhum problema de saúde. A única coisa que eu tinha assim é que a minha pressão ela sempre foi baixa. Mas eu não passava mal por causa disso, nem nada assim. E assim foi, bem tranquilo até chegar o abençoado dia, né, do trabalho de parto, do nascimento do Emanuel. Então, eu esperava, né, pelas minhas contas, pela ultrassom, era para o Emanuel nascer ali entre o meu aniversário, dia 12 de junho, até mais ou menos o dia 16 ali, né? Era assim a média que vinha nas ultrassons, que o médico falava ali e tal, né? Que eles dão mais ou menos uma semana, né, de diferença. 1 ou 2, não sei. Não lembro mais. Sei que daí, enfim, passou o dia 12, passou o dia 16, aí chegou o dia 24, aí minha mãe achou, vai nascer dia de São João, porque daí eu comecei, né, no dia 24, eu já tinha ali começado as contrações mais fortes e tal. Então, falando do meu trabalho de parto, aí quando chegou na sexta-feira, eu sentia, né, então eu conseguia identificar, por causa das orientações, eu já consegui identificar as contrações de treinamento, a minha bolsa não rompeu, então eu já estava assim... Alerta. Isso. E já sabia ali que já tinha passado, excedido ali os prazos, então que a gente estava esperando. E aí no dia 23 comecei a ter umas contrações assim, era uma dorzinha leve, mas já sentia dor, né? Os pródromos que dizem. E aí foi, e daí eu comecei a cuidar, né? Eu e o Edinho, e a gente ficava controlando, olhando no celular, para ver o espaçamento entre as contrações e tal. Ou os pródromos, que ainda não eram, né? Bem ali, as contrações ainda não tinha entrado em trabalho de parto. E aí quando foi de sábado para domingo, isso, aí nessa noite assim eu quase não dormi. Eu comecei a sentir as contrações mais próximas, assim, uma das outras, né?
E quando chegou na madrugada, aí de sábado para domingo, começou a apertar mais e começou a ficar mais próximas. E aí, amor, chama a Jéssica. Aí ele mandou mensagem, né? Não sei quem que... Porque assim, o Edinho, ele tinha mais medo do que... Assim, não é que eu tinha medo, eu tava super tranquila, né? Mas ele tinha, assim, aquela... Como é que eu vou dizer assim? Ele tinha mais aquela ansiedade, assim, mais aquele medo, assim, ai, como é que vai ser e tal. E a gente já tinha assistido, né? Já tinha ajudado a Camila, a Carol também já tinha ganho, enfim, né? Eu fiquei por último aí, entre as amigas que estavam grávidas na época. E aí foi quando ele chamou, né? Meu esposo chamou a Jéssica. E aí ela veio e começou a acompanhar, né? Aí começou a maratona. pra tentar ritmar, né, as contrações, porque elas eram espaçadas e não tinham o mesmo tempo entre uma e outra, assim, né. E aí a gente começou, eu já ficava na bola, chuveiro, ia andar, e dançar. Domingo passamos a manhã assim, né, fazendo exercício, bola, caminhada, chuveiro, e assim ia, né, e a família aqui em casa, e caminhando junto, preocupada junto, e aquela coisa toda, né. E quando chegou assim no domingo ao meio-dia, eu tava bem cansadinha, aí eu deitei um pouquinho, daí eu cheguei, dormi assim, entre uma contração e outra eu dormia, né. E aí depois eu acordei assim, parece que restaurado a energia e a força. Então a gente chegou a caminhar, subir morro, descer morro. O Edinho tava mais cansado do que eu, né? O Diego junto, ajudando, né? Meu irmão e a Jéssica, enfim. Aí voltamos pra casa, passou a tarde assim, e aí foi começando a apertar mais, né? Foi começando a ficar mais próxima. Aí aqui na sala, aqui de casa, daí a gente dançou, colocamos ali rodar, né, nos vídeos, no YouTube, dançamos e foi assim, foi. Rezamos, é verdade, a gente rezou. Foi muito profundo. Foi maravilhoso. E até que chegou o momento de ir pro hospital, né? Que nós chegamos no hospital aí já era uma e pouquinho da manhã. E, gente, foi muita providência de Deus, assim, em tudo, né? Desde antes de engravidar, né? Começando ali pelas orações e tudo mais, até a minha gravidez ser totalmente tranquila, apesar, né, da médica ter me alertado quanto ao risco, né? Por causa da suspeita de endometriose, até a dificuldade que ela acreditava que eu ia ter para engravidar, não tive, né? E durante a gravidez tudo foi muito providencial, assim, inclusive a doula, né, foi muita providência. E aí a nossa chegada no hospital, aquele hospital é sempre muito cheio, muito lotado, e tava muito tranquilo, gente, muito tranquilo. Eles, né, não questionaram, assim, e tal, só até eu acho que porque eu já tava ali, né, as contrações muito próximas e tal. Elas realmente perceberam que já estava em trabalho de parto. E foi a Jéssica que deu as informações, e o Edinho nem lembro mais. Aí, então, resumindo, eu cheguei com 6 de dilatação, né? Isso eu lembro, estava com 6 de dilatação. A gente ficou numa sala, só eu, a Jéssica e o Edinho. Né? A única coisa que aconteceu foi que eu perdi minha aliança. Sério? Eu perdi minha aliança porque eu lembro que a enfermeira pediu assim, ó, tira os brincos e a aliança, e aí foi colocado no saquinho, foi pra bolsa, e ali na bolsa foi minha mãe e o Edinho que pegaram, né? Porque daí eu esqueci de avisar eles também, imagina, esqueci, não lembrei nada. E era pegar absorvente, isso e aquilo, enfim, né? E aí sei que não achei mais quando cheguei em casa, então perdi minha aliança lá. Mas a única coisa, assim, o resto foi tudo maravilhoso, e ficou só a gente ali. A sala era grande, andamos, foi pro chuveiro, fui pra bola. Assim, algo que eu achei muito confortável, né? Uma das vantagens, assim, porque são muitas, né? De você ter uma doula acompanhando. Isso não é propaganda, isso é realidade, né? O que eu tô falando aqui é porque realmente, gente, era muita segurança, assim, que eu sentia, né? Qualquer dúvida, a Jéssica, você, assim, tem muito
o dom, assim, né? Eu chego, me emociono, mas é verdade. Tipo, ela passava muita segurança de tudo que ela falava, assim. Às vezes tinha dúvida assim, não, fica tranquila, é assim mesmo, né? Eu ali sofrendo com aquelas contrações, assim, ai, que lindo, né? Não sei. Não era lindo. Não, mas você passa muita segurança, assim, pra gente. Você fala assim, como, tenho certeza absoluta que é assim, fica tranquila que é assim. Então, não tinha insegurança, não tinha medo, não tinha nada, né? E então, assim, foi feito o toque quando eu cheguei para ver a dilatação. Uma segunda vez que a Jéssica chamou, né, para ver quanto que tava, eu acho que tava em 8. Porque você já estava sentindo os puxos, por isso que eu chamei. Você começou a sentir uns puxos. Aí isso. Eu lembro que eu pedi pra Sandra sentir, né? Porque tu disse que tinha alguma coisa isso ali. Daí passou um tempinho depois do primeiro push, porque eu pensava assim, nossa, quando vir um push, vai ser no segundo, terceiro, ele já vai nascer, né? Não foi assim. Mas aí veio os primeiros ali, aí realmente aí você chamou a enfermeira. Aí você sentiu a bolsa, lembra? Isso, daí ficou mais um pouquinho, ainda você fez eu mandar mais um pouco, ó, tá quase. Aí você me pediu, daí a Jéssica pediu pra eu ver se eu sentia algo. E aí, quando eu coloquei a mão, eu senti. Eu falei assim, parece que é um balão aqui. Lembra que a minha bolsa não tinha rompido, né? E aí ela falou assim, é a tua bolsa. Ninguém mais entrou lá, ficar toda hora fazendo toque, vendo como é que tava. E não, era bem super tranquilo. Elas estavam ali, mas era quando... Até porque eu acredito que no próprio hospital, como eles já têm essa preparação, esse conhecimento, eles ficam tranquilos quando tem uma doula junto, né? E tava você e o Edinho junto comigo, né? E aí, sim, já era a bolsa e tal, aí... Porque daí é esse momento quando eu fui pra cama pra ela verificar, já tava, daí os 10 de dilatação já. Aí eu queria ganhar o Emanuel, né, sentadinha lá na banqueta e tal, mas eu não tinha mais força pra sair de cima daquela cama, assim, daí eu só pedi pra levantar bem, e aí ali começou, daí era... Graças a Deus, gente, quando vem os puxos assim, a gente não sente mais dor, não sente dor. Nossa, louvado, não, eu dava glória a Deus, assim, né? Ai, graças a Deus, assim, porque aí vem aquela força espontânea, né? Você não precisa fazer, agora eu tenho que fazer força, não, é o teu próprio corpo mesmo que faz a força e empurra, você só ajuda, né? Aí, né, respira, tudo certinho, vocaliza, nem sei se eu fiz tudo certinho, não sei que eu tentava fazer as coisas. Foi lindo. Então vem naturalmente assim a força e tu não sente dor. E no momento daí, eu acredito que quando coroou, aí foi quando daí a Jéssica sugeriu, porque eu estava realmente fraca, né? Já era na segunda-feira, de domingo para segunda já eram as 5:30 da manhã, que foi o horário que ele nasceu. Aí eu fiquei de cócora, ela segurou de um lado, o Edinho segurou do outro, e as enfermeiras só estavam lá na frente olhando, assim, né? Eu lembro, era engraçado. E aí eu de cócora, aí já tinha, né, a cabecinha dele já tinha nascido. Quando nasceu a cabecinha do Emanuel, aí que a bolsa rompeu, né? E aí nem chegou realmente vir o último puxo. Eu só lembro que eu tava com tanta pressa que terminasse de nascer, que eu queria ver ele, assim, né? E eu tava tão cansada, que a enfermeira pôs a mão, assim, pra sentir dela, disse assim, tá vindo. Quando ela disse, tá vindo, eu pensei, então veio. Daí eu fiz força. Eu realmente fiz força ali. E aí nasceu, né? E foi lindo. O Emanuel nasceu, foi meu esposo que cortou o cordão umbilical dele. E aí, não sei quem foi que pôs ele em cima de mim, eu não vi. Foi uma das enfermeiras. E aí ele ficou, aí tem aquele olhar lindo, né, maravilhoso, assim, dele olhando pra mim, aquela cabecinha oval, normal, né, porque como é o parto, então ele fica assim, né. Isso. Mas interessante que no mesmo dia, assim, né, que ele nasceu, ali já dava pra ver como já tava voltando normal, assim. Gente, foi lindo, foi emocionante, foi 2 momentos, assim, muito marcantes, né. A primeira vez que eu ouvi o coraçãozinho do Emanuel e o parto, assim, né? Eu tava com muito sono, eu tava muito cansada e ele também. Tanto que ele dormiu, assim, ali na domingo, eu não lembro mais se era dia, se era noite. Eu sei que eu ganhei ele na segunda-feira de madrugada. À tarde eu fui assistir
vídeo lá, que era sobre a amamentação. E no outro dia de manhã eu ganhei alta. Vim pra casa. Rápido, né? Foi muito rápido, assim. E aí eu lembro que você me deu tchau. Depois que o Emanuel nasceu, depois que a gente já tava lá na cama, tudo, né? Aí eu lembro que você me deu tchau, eu tava, nossa, com bastante sono, bastante cansada. Daí bem cansada, porque tu já não tinha dormido bem no sábado, né? Não, porque daí foi aquela maratona, assim. Mas, e se eu tivesse, assim, a gente, que descrever o que é a doula? Olha, eu diria assim que você faz o papel de anjo e de Nossa Senhora. Porque... Nossa, quem me dera. É verdade, porque assim, você não vê ela o tempo todo, né? Lógico, a Jéssica não veio acampar aqui na minha casa. Sim. Mas sempre que eu precisava, ela estava ali. Então, eu acredito que é como a Maria, né? Como uma mãe, assim, né? Que eu preciso, eu chamo, você tá ali. Tava ali. Né? E como um anjo, realmente, que estava ali protegendo, sei lá, cuidando, olhando o tempo todo. Porque, ai, Jéssica, surgiu uma dúvida, tô sentindo assim. Não, Sandra, é normal, é assim, sim, explicava. Para qualquer coisa, ó, Sandra, se você precisar, e vir aqui antes de entrar em trabalho de parto, fazer visita, rezar, fazer massagem, né? Ai, aquele mimo todo. E ficar ali durante Porque assim, ó, a Jéssica tem 4 filhos. Não tinha ainda a Maria, 3, né? só. Mas tinha 3. Isso. E o Benjamin, que é o menorzinho, né? menorzinho. Ele era novinho, né? Pequenininho, assim. E deixar os filhos e vir e estar junto e acompanhar e ficar longe, assim. Então, realmente tem que ter o dom. E ter muito amor nisso, né? Muito amor no que faz. Então, eu senti isso, você conseguiu transmitir isso, assim. E, claro, eu só tenho a agradecer, meu Deus do céu. Né? E o que fica, gente, é lindo, porque se cria esse laço, esse amor, não tem como esquecer. Verdade. A Jéssica eu nunca vou esquecer. Ela fez parte, né, da minha gestação, do trabalho de parto, fez parte da vida do Emanuel, né, orientação na amamentação, depois, até hoje. Né? Se eu tenho dúvida, eu ligo, pergunto. E é coisa linda aqui, né? Então continua. E é uma amizade assim, e eu indico. Eu lembro que eu falei pra Carol, por causa que ela não pôde ir lá, eu falei, ai Carol, vai, né? A orientação, porque depois que você tem consciência das coisas, assim, de como é a gravidez, de como é o parto, que não é aquela bicho de 7 cabeças que todo mundo fala, ai, a dor de parto, tá, realmente, né? Dói. Sim. Não posso dizer que não dói, porque dói, as contrações doem. Mas no momento do nascimento não senti dor. Não precisa fazer aquela força exagerada, como a gente vê nos filmes e novela, e sei lá o que. Eu nem vejo novela, né? Mas enfim, já assisti, então eu via como era e tal. E não é nada daquilo, né? A realidade é diferente. E cada mulher é de uma forma. Diferente, Depois que nasce, é uma bênção. Sim. Né? Porque teu corpo tá ali, sem nenhum corte, né? Lógico, existem casos que é necessário, né? A cesárea. Mas eu percebo hoje, assim, que na maioria das vezes os casos de cesáreas não eram necessários, né? Isso é verdade. Depois que a gente tem informação, né? A gente percebe que realmente é oportunismo mesmo, né? Isso. Tudo depende muito da informação. Isso. Então, para você que está grávida, que deseja ter uma doula, você não vai se arrepender nunca de ter uma pessoa assim do seu lado, que vai te orientar. Deus é perfeito. Sim. Então, Ele nos fez também de ser perfeita para isso, né? Com a capacidade de ter um filho do nosso corpo, né? Foi feito para isso, né? A mulher foi feita também para ter filhos, né? Especialmente. Eu acho que não existe presente maior, não existe dom maior ou mais lindo do que gerar uma vida, né? Do que dar à luz. E sendo assim, natural, de parto, né? É lindo. Não tem como descrever, gente. E é maravilhoso, porque você ganhou, o bebê nasceu, acabou. Né? Não tem mais dor, não tem nada. Você vai para casa, lógico, vai ter o período ali de recuperação, mas é muito tranquilo.
é bênção de Deus, né? Não tem como ficar traumatizada, não tem como ter medo de ter outro filho, não tem como ter medo, do parto, né? Não tem, porque você viu que não é aquilo, né? Sim. É uma coisa possível, que a gente consegue e é tranquilo e é lindo, dá vontade, né, de ter outro logo. É, Maria. Então, quando Deus quiser, né? Estamos aí. Sandra, eu te agradeço por fazer essa entrevista comigo. Do fundo do meu coração, foi maravilhoso mesmo poder participar contigo desse trabalho de parto. E espero poder participar dos próximos. Ah, com certeza. Eu que agradeço. Obrigada. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe o seu like, se inscreve no canal, que ainda nós temos mais gestantes que eu doulei para dar o seu testemunho, para fazer essa entrevista comigo. Compartilha também para aquela pessoa que também está precisando de uma doula. Então, gente, esse é o Emanuel, aqui, ó, com 1 ano e 7 meses, lindo, ainda mama. Então, um grande abraço para vocês, fiquem com Deus, tchau! Tchau! Joga beijinho. E um beijo.